Bem, Nath estava aqui também me ajudando, né, Nath? Bom dia, seja muito bem-vinda. Vamos lá, então, passar as notícias. Eu tô sabendo que hoje tem aí um acumulado, né? Porque a gente teve ali um feriado no meio. Ontem a gente só teve as notícias dos nossos clubes alagoanos. Mas hoje então é dia da gente recapitular, né? O que foi que aconteceu aí no mundo esportivo de quarta para cá. Exatamente, um bom dia para você, Mara, para todos que estão acompanhando mais um Gazeta News, edição da manhã. A gente agora com o nosso bloco de esportes para falar, né, sobre o que aconteceu nesses últimos dias, também já juntar com o emaranhado do que vai acontecer ali no fim de semana. Então tem muita informação e a gente fez essa divisão, né? Trazer aqui nosso bloco de esportes e logo mais, se você quiser ficar muito mais informado ainda, no Gazeta News Esportes também, que os meninos vão fazer toda a cobertura, né? Porque foi muita coisa que rolou de quarta-feira até aqui e muito mais campeonatos para acontecer no final de semana. Verdade. Vamos começar falando sobre o CRB, né? Você anunciou ontem que ia ter a partida, a primeira partida de ida, CRB contra Santos, lá na Vila Belmiro, e deu empate. Ó, já até antecipei aqui, né? Já larguei um spoiler. Exatamente. Ontem a gente começou a falar, né, sobre os resultados dos nossos representantes alagoanos na terceira fase da Copa do Brasil. A gente passou o resultado da equipe do CSA, mas ontem foi dia do CRB, o nosso outro representante, entrar em campo. E a diferença foi que o CRB começou jogando fora de casa, né? O CRB viajou para poder enfrentar o Santos na Vila Belmiro e ficaram apenas no empate, um empate por 1-1, né? E a gente teve um jogo disputadíssimo. A gente vai dar uma olhada também nos melhores momentos de como se deu a partida, né? Porque a gente teve 1-1, mas 1-1 aí que a gente consegue analisar várias vertentes diferentes do jogo. Foi um jogo bastante equilibrado, como a gente mencionava. Então a gente vai conseguir ver aí várias disputas de bola, cada vez, né, as equipes conseguindo chegar e se lançar ao ataque. Esse daí foi no primeiro tempo, né? O CRB estava melhor na partida. E a gente tem já vendo a resposta do Santos, né? Se de um lado o CRB estava muito bem, o Santos também estava procurando contra-atacar. Nesse momento, a gente tem o Santos conseguindo fazer o seu primeiro gol. Foi até um lance que confunde um pouco, né? A gente precisou parar para analisar. Matheus Albino já, né, querendo ali correr com a bola. Exatamente. A gente vendo, ó, atrás do gol, a gente percebe que a bola realmente ultrapassa a linha e quando o Matheus Albino tira, né, a bola já tinha entrado. Mas a gente teve um primeiro tempo de muita disputa e o Santos conseguindo sair com esse 1-0. No segundo tempo, a gente tem um CRB que volta mais atento, porque tem uma roubada de bola e aí já faz esse golaço, né? O Breno Herculano fez esse golaço, ele que vem aí com essa pretensão de ser o novo 9 da equipe do CRB, né? Ocupar aquele lugar que foi deixado pelo Anselmo Ramon, e ele faz esse golaço, significa que tá no caminho certo, né? E no segundo tempo só deu o CRB melhora muito na partida, consegue boas chances, e aí tem até oportunidades de virar o jogo, né? Conseguir ali um placar mais positivo ainda. No finalzinho, nos acréscimos, o CRB teve um pênalti, que quem foi cobrar foi o David da Hora, e ele acabou desperdiçando aí essa cobrança. O goleiro do Santos, que inclusive foi muito elogiado, ele defende a bola, né? Ainda tem o rebote ali, mas o jogador do CRB acaba tirando por completo, e aí fica aí essa super defesa do goleiro do Santos, que até quem estava ali nos bastidores acompanhando era o Neymar, né? Uma das peças importantíssimas. A gente vê agora a comemoração do Neymar, né? Comemorando aí esse gol que foi defendido, ainda conseguindo deixar tudo igual. Então a gente teve, como eu falei, né, um jogo muito disputado de ambas as partes, mas na minha visão o CRB se deu melhor ontem. O CRB assustou mais ao Santos. O Santos acabou inclusive tendo no final da partida um jogador expulso, dando mais brechas ainda, né, para o CRB conseguir essa virada, mas o placar acabou ficando tudo igual, apenas no 1-1, e aí no jogo de volta é que vai decidir, né? O famoso em casa a gente resolve. Jogo de volta, o CRB jogando dentro do Rei Pelé, deixando aí margens, né, esse jogo completamente aberto para uma classificação de ambos os lados, mas a gente torce que o CRB, se mantiver essa boa apresentação e se tiver aqueles pequenos ajustes, né, em alguns momentos da partida, que o CRB às vezes teve uns pequenos apagões, alguns vacilos, como foi nesse lance do gol, o CRB pode sim conseguir uma grande classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Pois é, né? Vai que com a torcida em casa, né, realmente o resultado ele seja mais favorável. A gente pode dizer até que foi 1-1 que não refletiu muito, né, nessa partida. Realmente foi uma partida de muitas chances, de muitas oportunidades que foram criadas ali. Gente, mas aquele rebote ali, viu, do pênalti... Foi decepcionante, né? Foi no momento
que o CRB estava muito bem na partida, a gente conseguiu ver, né, os melhores momentos, então o CRB estava melhor chance, e né, consegue essa oportunidade de ter o pênalti. Foi realmente um desperdício, né, do David da Hora. O cobrador oficial do CRB, vale lembrar também, é o camisa 8, GG, mas nesse momento da partida o GG já havia sido substituído. Então quem chamou ali a responsabilidade foi o David da Hora, mas acabou desperdiçando também. Foi uma boa defesa do goleiro do Santos, né? Também tem esse outro mérito, mas a cobrança poderia ter sido melhor, porque até foi quase no meio do gol, né? Então o David da Hora poderia ter se arriscado um pouquinho mais na cobrança para garantir que a bola entrasse nos fundos da rede, né? Mas acabou ficando aí apenas nesse 1-1 entre CRB e Santos. Muito bem. Tiveram outros jogos, não é? Também pela Copa do Brasil. Vamos dar uma conferida, aquele giro pelos resultados, Nath. Exatamente. E a gente vai já pegar nesse emaranhado que a gente falou no começo, Mara, de trazer também os outros resultados quando a gente estava no feriadão. A gente vai fazer agora um apanhado geral de como ficaram todos os resultados da Copa do Brasil. Alguns a gente já passou, né, no começo da semana, mas a gente vai trazer também os resultados do feriadão e dos jogos de ontem, além da partida do CRB. Então, fazendo essa recapitulação geral, né, a gente teve o empate entre Operário e Vasco por 1-1, a gente teve a vitória do Fluminense por 1-0 contra a Aparecidense, o Bahia venceu o Paysandu fora de casa por 1-0. O Botafogo venceu a equipe do Capital por 4-0. E destacando esse jogo do Botafogo, entre as equipes que disputam a Série A do Brasileirão, o Botafogo foi que teve o jogo mais confortável, né? Um jogo mais tranquilo e que teve realmente um placar mais elástico. Quando a gente para olhar outras equipes que jogam a Série A, já teve placares assim mínimos, né? Quem chega ali próximo ainda é o Cruzeiro, que também venceu com uma boa distância, mas as outras equipes da Série A tiveram dificuldades nessa terceira fase da Copa do Brasil. Voltando a falar de equipes de Série A, o Internacional venceu a equipe do Maracanã, jogando em casa por 1-0, Retrô e Fortaleza empataram por 1-1, o Corinthians venceu o Novo Horizontino jogando fora de casa por 1-0, Brusque e Atlético Paranaense empataram em 0-0, o Palmeiras venceu o Ceará por 1-0, o Palmeiras jogando fora de casa, Maringá e Atlético Mineiro empataram por 2-2, a equipe do Criciúma venceu o Red Bull Bragantino por 1-0, o Flamengo venceu com um gol milagroso já quase nos 90 minutos, venceu apenas por 1-0 a equipe do Botafogo da Paraíba, o São Paulo venceu o Náutico por 2-1 de virada e o Cruzeiro venceu por 2-0 a equipe do Vila Nova, além dos placares de CRB, né, que a gente viu, aqui também entra o jogo do CSA, que venceu o Grêmio por 3-2. Muito bem, então temos aí, né, todos os resultados da Copa do Brasil, dessa rodada. Agora vamos falar dos nossos alagoanos, porque eles entram em campo também nesse final de semana, não é isso? Exatamente. A gente fazendo um pouquinho do inverso do que a gente costuma, mas agora sim a gente vai, como toda sexta-feira, passar aquela famosa agendinha. E agora a agenda das equipes alagoanas que entram em campo. Inclusive tem duelo entre alagoanos. Entre alagoanos, estou vendo aqui. Então é um final de semana muito mais especial para a gente estar acompanhando. E a gente começa falando de Campeonato Brasileiro da Série D. Como eu falei, a gente vai ter essa duela, né? Esse duelo, melhor dizendo, entre equipes alagoanas. O Asa vai receber a equipe do Penedense no sábado, às 5 horas da tarde. E esse jogo é importantíssimo para as duas equipes. O Asa, ele é o líder consolidado do grupo A4 do Campeonato Brasileiro da Série D e procura nessa vitória, né, atingir mais uma vitória para criar essa sequência. O Asa vem de duas vitórias, duas importantes vitórias, uma fora de casa, outra dentro de casa, contra a equipe do Jequié na última rodada. E agora, se vencer o Penedense, vai criar cada vez mais, né, essa distância entre os outros adversários que estão ali no grupo e também criar essa boa sequência que é importante para essa primeira fase da Série D, que é em fase de grupos. Do outro lado, a equipe do Penedense teve 2 empates nas primeiras rodadas, né, tanto na primeira quanto na segunda rodada, o Penedense acabou ficando no empate. Então, uma vitória contra o Asa significa bastante para o Penedense entrar nessa zona de classificação, ainda dependendo dos demais resultados do grupo, mas mesmo assim é importante garantir uma vitória para o Penedense voltar, né, a ter aquele gás no campeonato. A gente viu um Penedense que vem fazendo uma temporada 2025 muito boa em Campeonato Alagoano, Copa Alagoas também, mas na Série D ainda não mostrou para o que veio. Então a gente também esperando aí uma atuação melhor da equipe do Penedense. Então esse será o jogo de sábado. E no domingo, a gente tem Brasileirão Série C. O CSA vai viajar também para enfrentar o Ipiranga no domingo, às 4h30 da tarde. Um jogo importantíssimo também para o CSA, que teve a sua primeira vitória na competição na rodada anterior, no final de semana passado, contra a equipe do Náutico, jogando dentro do Rei Pelé.
O CSA que no momento ainda fica nessa zona de classificação da Série C, mas que a gente sabe, né, a dificuldade ali, essa zona de classificação está muito embolado ainda nesse começo de temporada. Então, uma vitória para o CSA também é importantíssima para trazer aquela confiança. O time vem embalado, né, da vitória contra o Grêmio no final de semana, mas um bom confronto, né, uma boa apresentação dentro de campo também para o CSA vai ser importantíssimo nesse momento da Série C também. Mesma história de AS e Penedense, para você criar essa boa sequência no começo do campeonato, para não precisar ficar passando sufoco nas rodadas anteriores. Muito bem. Fechamos então o futebol? Fechamos o futebol. Ok. Agora a gente vai falar sobre aquele outro assunto também que está tendo uma ampla repercussão, viu, aqui no nosso Gazeta News, edição da manhã. Playoffs da NBA. Quero ver se aquela tabelinha ali já foi atualizada, se já temos mudanças. Mara, essa tabela foi muito atualizada. Nossa. A gente já tem 2 confrontos definidos. Nossa. Outros ali, 2 adversários só esperando quais vão ser os confrontos. A gente já consegue ver, tem muito time aqui já em preto e branco. São as playoffs da NBA movimentando aí. A gente atualizou tudo o que aconteceu no futebol, né? E agora a gente teve grandes atualizações nos playoffs da NBA, porque muitos jogos aconteceram desde quarta-feira até aqui. Vamos começar falando da Conferência Oeste. O Thunder já está ali classificado, né? Há várias rodadas de antecedência. Antes, vamos olhar aqui para esse confronto mais uma vez, Nuggets e Clippers. O Nuggets empatou novamente esse confronto. Só falta mais uma partida, né? Só falta a partida e a decisiva, né? Nuggets e Clippers deixando aqui essa emoção que a gente gosta nos playoffs da NBA. Então a gente tem esse confronto aqui empatado em 3-3. Vai ficar tudo para essa última rodada, né? Do primeiro round. A gente olha aqui o confronto entre Lakers e Timberwolves. Timberwolves venceu o Lakers, né? Durante esse período de feriadão, garantiu esse 4-1 e também garantiu já a sua passagem para as semifinais da conferência. Então a gente tem Timberwolves já passando aqui, né, avançando uma fase, e o Lakers se despedindo da competição. E o último confronto entre Rockets e Warriors, a gente tem o Rockets conseguiu diminuir nessa vantagem que os Warriors estavam. Então a gente tem no momento 3-2 para a equipe dos Warriors e eles jogam novamente hoje. A gente já vai olhar esse confronto e ou pode já se definir mais alguma coisa, ou pelo menos adiantar, ou o Rockets pode deixar tudo igual. Amanhã a gente vai descobrir que pretende ter muito mais uma movimentação nessa tabela também. Do lado da Conferência Leste, tá tudo já definido. Né? Tá tudo já definido, a gente teve jogos importantíssimos, a gente tinha visto, né, o Pacers já tinha avançado, né, na quarta-feira, então já sabia que iria enfrentar o Cavaliers, mas olhando ali para outro confronto, né, dessa mesma chave, a equipe do Knicks venceu o Detroit Pistons, e aí já garantiu também essa fase nas semifinais das conferências, sabendo que vai enfrentar a equipe do Celtics. Então, por um lado, a Conferência Leste já está toda definida, e essa sequência das playoffs pelo lado do Leste, né, essas semifinais que a gente vai ter ainda dentro das conferências, elas estão previstas para começar no dia 5 de maio. Então, que dá tempo ainda de alguma coisa mais se definir do lado da Conferência Oeste. Então, a gente vai ter aí mais jogos acontecendo para a gente ter essas definições e cada vez mais ir avançando nas playoffs. E algo que me chamou muito a atenção aqui desses resultados, né, até mesmo dessas eliminatórias, é que são resultados muito parecidos. Né, o Cavaliers aqui, olha, ganhou de 4, né, partidas a 0 contra o Miami Heat. A gente também teve aqui o Pacers, olha, de 4-1 dos Bucks. Gente, e aqui também, né? Muito parecido. Foi muito próximo e só gera essa expectativa ainda maior, né? A gente já está com altas expectativas. Na minha visão, a Conferência Leste, ela tem se movimentado cada vez mais. Então, do lado da Conferência Leste, por exemplo, quando a gente já olha para essas semifinais, fica difícil saber quem é que vai passar, né? Porque a gente teve o Cavaliers sendo garantida essa vaga, assim, já consolidado, né? Fazendo esse 4-0. O Pacers também, que vem fazendo uma grande temporada. O Celtics também tem uma grande equipe e garante uma classificação fácil. E do outro, vai enfrentar o Knicks, que apesar de ter tido um pouco mais de dificuldade, teve toda essa história de superação, de você conseguir ali correr atrás e garantir essa classificação, que também conta muita coisa nessa altura do campeonato, nessa altura das playoffs. Então é muita promessa para que na próxima semana, né, a gente vai passar aqui um joguinho, mas imagina como é que vai estar esse chaveamento aqui na segunda-feira. Então é muita emoção aí garantida nas playoffs da NBA, com toda certeza. E tem partida hoje? Tem partida hoje, temos apenas um jogo único. Hoje, como eu tinha mencionado, a gente vai ter aquele confronto que pode querer definir alguma coisa, já adiantar ou deixar tudo igual, né? Os Rockets vão enfrentar a equipe dos Warriors às 10 horas da noite. E lembrando, tá 3-2 para os Warriors. Então, se os Warriors conseguem essa vantagem, eles fazem um 4-2, né? Mas ainda assim, já podendo adiantar
e passar da conferência, né, já garantindo essa próxima vaga, ou os Rockets podem deixar tudo igual foi lá no confronto entre Nuggets e Clippers, e deixar tudo para a última rodada. Para a última rodada. Então a gente vai ficar aí ansiosa, querendo saber qual vai ser o resultado desse confronto. Uma conferência já querendo definir logo tudo ali, né, sem muitas emoções, e a outra querendo deixar para os últimos instantes mesmo, os últimos momentos. Nath, vamos então aguardar, né? A gente volta na segunda-feira e passa tudo para vocês que estão aqui nos acompanhando. Obrigada pela sua participação, tá? Eu que agradeço. Um bom dia, um restinho de dia. Boa tarde para você, Mara. A gente se despedindo já nesse horário maravilhoso. Para você também que está acompanhando mais um Gazeta News edição da manhã. Na segunda-feira, é a minha promessa trazer esse chaveamento com várias alterações para a gente poder acompanhar. Já pensou aí. Se tiver tudo fechado aí? Vamos já ver. Pensou? Vamos aguardar. Obrigada, Nath. Boa tarde. Muito obrigada mesmo. Bom final de semana.